mestre veio e anunciou parábolas pro povo ouvir e relatou a história de um pai cheio de amor, dois filhos bons, um lar feliz. Viviam em paz até que o mais jovem pediu-lhe a herança e partiu. Rumou pra longe e entre deleites seus bens desperdiçou. Desamparado, sentindo fome, do lar se recordou. Na casa do pai há pão sobrando e eu pereço de dor. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: eu pequei contra ti. Levantar-me-ei e a ele pedirei: faz-me um servo de ti. O jovem pôs-se a caminhar e ainda distante do seu lar o pai o avistou, cansado e triste a retornar, cheio de amor e compaixão. Correu ao filho e o beijou jubilante. Saiu feliz a festejar, novas alparcas, vestes e anéis lhe ofereceu. E jubilante exclamou: meu filho renasceu. Estava perdido, mas foi achado. Meu filho renasceu. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: eu pequei contra ti. Levantar-me-ei e a ele pedirei: faz-me um servo de ti. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Os tempos e coisas se mudam, as flores
mas somente tu não se alteras. Jesus nunca há de mudar. Jesus pra sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonhos vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. As grandes fortunas do mundo jamais hão de aqui se manter. São coisas que duram muito pouco, mas Jesus há de permanecer. Jesus pra sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonhos vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. O sol pode se tornar sombra, o gozo em tristeza virá, a vida e saúde enfraquecem, mas Cristo jamais vai falhar. Jesus pra sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam com rio a correr, e a vida qual sonhos vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. Estamos agora em mais um culto virtual para a honra e glória do nome santo do Senhor. Graças a Deus, 2021 estamos em toda atividade para a honra e glória do nome santo do Senhor. 2021 chegou e agora estamos felizes, né? Porque é uma grande vitória que Deus nos concede e uma grande oportunidade para que a gente possa trabalhar na obra de Deus, né? A gente não podemos trabalhar no céu, é aqui que a gente trabalha para levar o galardão. Lá no céu
é outra atividade, outros mistérios, né? Graças a Deus. Quero dizer a você que estamos continuando em 2021 com esse culto aos sábados, às 19h15. É exatamente isso. Ontem tivemos um culto maravilhoso, um culto com o nosso pastor Gilson Oliveira, culto de doutrina, uma maravilha, você não pode perder. Toda sexta-feira, às 19h30, tá certo? Por enquanto, qualquer novidade eu aviso aqui nesse nosso culto virtual. Então, sexta-feira, às 19h30, todas as sextas-feiras, 19h30, pastor Gilson com culto de doutrina, que é o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude. Também, aos sábados, às 19h15, nós estamos aqui no nosso culto virtual. Quero já dar o bem-vindo a todos vocês que estão em todo o Brasil nos assistindo, seja de qualquer estado do Brasil, né? Tem alguns que é de outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, também me parece que da Bahia, também lá do Pará, né? Paraná, tem lá do irmão Natanael Oliveira, lá de Foz do Iguaçu, tem meus parentes lá de familiares, lá de Paulista, Pernambuco. Quero dar um abraço, inclusive, à minha mãe, Luzia Ramos de Oliveira, e a todos vocês também, inclusive aí fora do Brasil também. Quero informar vocês que o nosso culto virtual fica gravado aqui e você pode assistir a qualquer dia e a qualquer momento. Se você, de repente, escutou essa mensagem e gostaria de ouvi-la novamente, a mensagem deste culto, você pode assistir, escutar e assistir a qualquer momento. E eu quero dizer também que nós temos a rádio ADEMP Areiz RN, que está em total funcionamento. Lá você vai encontrar poesias, vai encontrar hinos antigos, belas músicas evangélicas, tá certo? Antigas e atuais. Você vai escutar também dica de economia, dica de saúde, você vai encontrar notícias exatamente do dia, enfim, e mensagem. Inclusive a mensagem de hoje vai para a rádio também, que é repetida várias vezes, e às vezes, olha, irmãos, eu aprendi muito, sabe, de escutar aqui e escutar na rádio. Muitas vezes, né, assistir aqui e escutar na rádio, e às vezes repetir. Olha, eu vou dizer a você, às vezes a gente escuta uma mensagem e a gente consegue ali absorver alguns ensinos, alguma coisa ali. Mas conforme você vai escutando outra vez, você vai ver que mesmo a mensagem que nós já escutamos uma ou duas vezes, a gente vai encontrar outros tópicos, outros assuntos dentro da mensagem que a gente não percebeu. Por alguma razão, alguma coisa nos chamou a atenção naquela hora, entendeu? Você estava, vamos dizer assim, concentrado em uma outra informação do próprio culto, e aí você agora está tranquilo ou tranquila e vai absorver outros tópicos, outros ensinos que você nem tinha percebido como você naquele momento está percebendo. Então, fique atento, assista o nosso culto virtual, mas também ouça a rádio, tá certo? É bom? E divulgue, irmãos, divulgue a rádio ADEMP FM, ADEMP Areiz RN, certo? Essa rádio é nossa, não é minha, é nossa. Então, se fosse minha, estava Rádio Misael, certo? Então a rádio ADEMP Areiz RN significa que é a rádio que da ADEMP aqui é Areiz, do Rio Grande do Norte, e estamos trabalhando para o Senhor, tá certo? Se a pessoa vai aceitar Jesus e fazer parte do nosso ministério, seja de onde for, é uma honra, mas se não for, o importante é que ele vai fazer parte do reino de Deus, e você vai ter o seu galardão no céu. O pastor Israel não vai saber, talvez nem você vai saber que ganhou uma alma para o Senhor Jesus Cristo em qualquer lugar do Brasil ou no mundo, mas o Senhor Deus sabe que você ganhou esta alma através da divulgação da rádio, através da divulgação
do nosso site também. Nós temos um site, adempiareisrn.com.br, como nós também temos aqui também esse culto virtual. Lá no site nosso, Ademp Areis RN, você vai encontrar também este culto passando agora ao vivo lá no nosso site. Então lá no site, se você acessar agora, você vai ver que esse culto está online lá, passando lá também. Então nós estamos fechando todas as formas de comunicação de redes sociais para chegar não só aos desviados, chegar também a você que está em pleno dia com o nosso Deus, né? Em atividades, vamos dizer assim, como também aqueles que nunca aceitaram Jesus, não têm conhecimento. E é uma oportunidade que você e eu temos, né? Que nós temos para evangelizar, para ganhar essas almas para Jesus. Então, dê uma olhada logo se você está inscrito no canal, se sua inscrição está ativa. Se não tiver, inscreva. E se você quiser agora, você que está aí no Facebook, você que está agora no YouTube, pode compartilhar. E depois você entra na nossa rádio e lá, além de ouvir a nossa rádio, também compartilha. Você pode assistir tanto do site da rádio, como pode assistir, ouvir, né, do próprio aplicativo, baixar o aplicativo da rádio no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Amém? É um prazer, é um grande prazer trabalhar para Deus, e é um grande prazer estar agora na sua casa, no seu carro, onde você estiver no seu trabalho. É um grande prazer, para juntos a gente louvar e glorificar a Deus. A nossa missão, Recanto dos Pássaros, ela vai ser inaugurada na segunda-feira, no dia 18, certo? Dia 18, já com a nossa permissão do nosso pastor presidente, ela vai ser inaugurada às 19 horas, lá no Recanto dos Pássaros. Não podemos convidar muita gente, veja que situação, né? Uma festa, uma comemoração, e não podemos convidar pelo fato de termos um número resumido naquele lugar. E nós vamos inaugurar para a honra e glória do Senhor, para que aquele povo em Recanto dos Pássaros, toda aquela comunidade, tenha um local para glorificar a Deus, exaltar a Deus, dividindo exatamente o espaço com a nossa igreja aqui, local de Areis. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado. Mas continue orando por nós, continue orando pelo nosso irmão Evaldo, que está à frente aqui de trabalho, continue orando por todos daqui dessa Litoral Sul, Potiguar, que está sob a minha responsabilidade, Recanto dos Pássaros, aqui mesmo na cidade de Areis, como também Urucará, Tendê, Patané, Bela Vista, e também, administrativamente, Georgina Avelino. Deus abençoe a todos os pastores dessas unidades. Irmãos, nós estamos em um momento ainda de pandemia e sabemos que alguns nossos irmãos estão no grupo de risco, não estarem ainda presentes na igreja. Então você que não pode estar presente na igreja, não deixe de assistir o culto doutrina, né, às sextas-feiras, e também esse culto virtual aos sábados, e também está conectado na nossa rádio, viu? Para você continuar se alimentando da palavra de Deus. Isso é muito importante. E quero dizer a vocês que é algo bem interessante, né? Eu aproveitando que estou com o tempo resumido, estou aí fazendo um tratamento, só fazendo um check-up, não estou doente não, pessoal, não fique triste aí, eu estou apenas fazendo um check-up para ver como é que está aí o coração, como é que está a minha saúde. Então, um período de vai e vem a Natal, eu tenho pouco tempo para estar exatamente ligado a este culto virtual, que é muito importante e muito interessante. E aí aproveitei
e coloquei aqui uma série de mensagens do nosso pastor presidente. Mensagens extraordinárias, que vale a pena você revê-la, se você já ouviu. Eu tenho certeza que muitos aqui nunca ouviram essas mensagens. São mensagens de 9 anos, 10 anos. E a mensagem que eu vou estar colocando do nosso pastor Gilson é exatamente 10 anos atrás. Foi em 2011 que foi essa mensagem. Mas é uma mensagem, olha, vale a pena você ouvir daqui a pouquinho. Só para ter uma dica, para deixar você com água na boca aí, hoje a leitura que vai ser da mensagem que o nosso pastor presidente vai trazer, vai ser em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 24. Fala do filho pródigo, mas o pastor ele deu uma pincelada também lá no Antigo Testamento, onde ele fala dos filhos primogênitos. Você sabe tudo sobre isso? Quem eram os primogênitos? É o primeiro, sim, mas eles tinham direitos, eram os primeiros que tinham direitos à primogenitura, às bênçãos da primogenitura. E nascer primeiro era exatamente considerado o primogênito. Então, nessa mensagem você vai aprender um pouquinho sobre isso. E no filho pródigo ele vai falar alguns passos para a gente não errar. E para a gente entender como não errar, ele vai falar dos 7 passos que levaram aos erros e os 7, vamos dizer assim, atitudes ou passos que levaram ao reencontro, ao retorno desse jovem. Só para você deixar aí, você com água na boca, vamos lá. Primeiro passo que levou, os 7 passos que levaram ele ao erro, à perdição, foi exigir de Deus, né, ou exigir do seu pai, afastar do seu pai, desperdiçar, e aí vai. E os 7 passos certos, ou 7 atitudes certas para a remissão dele, caiu em si, refletir, decidir, reconhecer o seu erro, enfim, entendeu como a mensagem é bastante abrangente, né? Ela é bastante interessante. Então, vale a pena você ouvir essa mensagem. Mas daqui a pouquinho, tá certo? Daqui a pouquinho. Nós já escutamos aí uma bela música e daqui a pouco vamos estar também ouvindo outra bela música. Mas antes nós vamos fazer oração, né? Vamos fazer oração. E nessa mensagem também tem o presbítero Tarcísio que vai fazer a leitura. Hoje ele é pastor, mas na época ele era presbítero Tarcísio, hoje ele é o pastor Tarcísio, que é lá da nossa sede, lá em Natal, e que vai fazer oração para a mensagem daquela noite, há 10 anos atrás, é o diácono Adamastor, homem de Deus, meu amigo. Um abraço, Adamastor. Cuidado com o coração também, viu? Então, irmãos, quero dizer a todos que fico muito feliz de estar realizando esse culto, de estar aí com você, vamos dizer, louvando e glorificando a Deus. Tá certo? Vamos agora fazer uma oração pelo Brasil, pelo povo de Deus, por aqueles que estão enfermos, orando por você e você ora por mim. Tá certo? Vamos fazer esta oração? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, neste momento, Pai, que estamos aqui na Tua presença, através desse culto virtual, Senhor Deus, diretamente dessa cidade, que Tu nos concede, Senhor Deus, a oportunidade de abranger em todo o Brasil e também no exterior, através desse culto. Ó Senhor, que este culto, Senhor Deus, alcance os lares, que esse culto, Senhor Deus, onde chegar, em qualquer lugar, Senhor Deus, em qualquer pessoa que estiverem aflitos, estiverem entristecidos, estiverem abatidos, ó Senhor, sejam eles despertados, acordados, ó Deus, sejam eles, Senhor Deus, curados, caso estejam doentes, sejam eles, Senhor Deus, ó Pai, sentindo aliviados, Senhor, pela Tua graça, pela Tua presença nesse culto, Senhor. Abençoa, meu Pai, a todos que irão ouvir a mensagem, para que possa gravar, ó Deus, para que possa gravar na tábua do coração cada palavra, Senhor.
que os filhos pródigos, Senhor, espalhados por este Brasil, pelo mundo, possa, Senhor Deus, também refletir, ó Deus, possa também reconhecer seus erros e voltar para o Pai. Ó Deus, abençoa, meu Pai, este Brasil. Ó Deus, tira de nós, desta terra, esta pandemia, Senhor. Que tudo volte ao normal para a honra e glória do teu nome. Onde tivesse, Deus, os teus servos, onde tivesse, Deus, enfermo, onde quer que esteja, em sua casa, nos hospitais, cura, Senhor. Tivesse especialmente ao pastor, ó Deus, Luiz Irineu, que está ali ainda internado no hospital. Te peço por ele, Senhor. Cura o teu filho, Pai. Que ele saia de lá contando a bênção, a vitória. Abençoa toda a sua família. Abençoa, Senhor Deus, a todos os teus filhos, Senhor, que nos ouve agora. Atende, Senhor, a necessidade de cada um. Atende, Senhor. E todos, ao assistir esse culto nesta noite, Senhor Deus, receba de Ti uma bênção especial. Se precisa de cura, seja curado. Se precisa, Senhor, de paz, que tenha paz. Ó Deus, que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua vontade, ó Deus, que a prosperidade, ó Senhor, que a saúde entre do lado dos teus filhos. É o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a você que está nos assistindo, né? Que Deus abençoe a todos nós. Lembrando, sexta-feira, às 19h30, não deixe de participar, tá certo? Ligar o seu celular, seu tablet, seu computador, ou sua TV, né, que está ligada à internet também, para assistir o culto do trio na sexta-feira do nosso pastor presidente. E também no sábado, às 19h15. Um abraço, pastor Moura, irmã Wanda, um abraço. Tá certo? Um abraço a todo o pessoal do Caicó, abraço o pessoal aí mais distantes, né? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba de nós e todo aqui do Litoral Sul Potiguar um abraço especial. Vamos à próxima música e depois a mensagem em nome de Jesus. Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: o meu filho amado vai embora. Eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez
meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo, me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Eu não sou digno de ser chamado filho teu, Pai, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Obrigado, meu Pai. Voltei para tua casa. Saúde a todos, a paz do Senhor. Convido a todos a participar da leitura da palavra de Deus. Convido a igreja a ficar de pé e abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, capítulo número 15. Nós vamos ler o versículo número 11 ao 24. Vamos ler como normalmente nós lemos. Amém? A parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajudando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou as suas fazendas, vivendo dissolutamente. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago, mas os borotas e os porcos comiam, e ninguém dava nada. E ainda em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Fazei-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos todos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado,
e começaram a alegrar-se. Amém. Glória a Deus. Oremos ao Em salve os irmãos, Pai do Senhor. Oremos ao nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele já tem feito no nosso meio. Pai Santo e Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, para Te louvar e Te agradecer, Senhor, porque o Senhor, neste momento, Senhor, entregamos nas Tuas mãos, Senhor, Teu servo, Senhor, que vai trazer a Tua palavra para nós, Senhor. Falar para nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, não o que nós queremos ouvir. Ó Deus maravilhoso, abençoa todos que chegarem a este lugar e abre os ouvidos de cada um para ouvir o que vai ser dito esta noite, neste lugar. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A parábola que foi lida e que foi compartilhada pela igreja trata de um dos momentos mais singulares, no qual o Senhor Jesus, não apenas nesta, mas em duas outras parábolas, são 3 no total, ele se dirigia a um grupo organizado ali na cidade de Jerusalém, capital espiritual de Israel, para revelar particularidades concernentes ao reino de Deus aqui na terra, que foi inaugurado e que estará atingindo a sua plenitude muito em breve, quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, e mais adiante, quando Deus, estabelecendo o seu trono derradeiro de análise, de julgamento e de sentença a respeito de tudo aquilo que os homens fizeram ao longo da existência de cada um aqui na terra, ele estará encerrando um ciclo e estabelecendo aí sim um reino extratemporal, um reino que está além da medida do tempo. Por isso ele é chamado de eterno, porque não terá fim. Por conseguinte, não terá contagem de tempo, por isso ele é chamado de um reino eterno. E na parábola que foi lida nesta noite, a parábola do filho pródigo, o primeiro versículo lido hoje à noite: um certo homem tinha 2 filhos. Não podemos deixar de relembrar que esta parábola, ao ser citada para judeus, ela tinha algumas particularidades que para nós ela não tem nos dias de hoje. Porque dentro da organização judaica, um homem que tinha 2 filhos, ele tinha na realidade 2 pessoas que recebiam um tratamento diferenciado à luz da lei, no que dizia respeito à herdade, ou à herança, ou aos bens que lhe haveriam de receber do pai. Porque sabemos todos nós que pela lei mosaica o primogênito recebia a sua porção de herança em dobro com relação aos demais filhos. E o quadro que se configura para nós, um homem com 2 filhos, em princípio, numa observação mais linear, poder-se-ia pensar que metade da herança caberia a cada um, mas não é bem assim. O filho primogênito tinha o dobro do direito do filho seguinte e de outros filhos que houvessem. Aliás, é interessante a gente observar, e é mais uma outra particularidade, que na própria língua dos hebreus, quando nós falamos de primogenitura e nós falamos de bênção, nós estamos falando de termos que são muito próximos, muito semelhantes. Bekhorá, primogenitura, e também Brakhá, bênção. São palavras que têm uma sonorização muito próxima. E na realidade não é apenas a sonorização, é porque a herança é bênção de Deus. A herança é consequência da mão de Deus estendida na vida do patriarca da família, do pai da família, e por extensão transposta para os seus herdeiros. E nós comentávamos com brevidade na reflexão da sexta-feira a respeito de um fato que precisa também ser avaliado
no contexto desta parábola é que o simples direito de primogenitura conferido pelo fato de alguém ter nascido primeiro não garantia por si só que ele viesse a receber a herança. E para exemplificar, nós pegávamos ali na figura dos 3 mais relevantes patriarcas de Israel. Em Abraão, o seu primeiro filho, na realidade, foi Ismael. O seu segundo filho foi Isaque. E o fato de Ismael ter nascido primeiro não lhe garantiu a primogenitura, porque ele era filho de uma escrava. A primogenitura veio para Isaque, porque era filho da legítima, ou da livre, ou da esposa verdadeira de Abraão. E aí não havia da parte de Ismael nenhuma responsabilidade na perda dessa primogenitura. Foi para Isaque com a transferência de direito que ele tinha na estrutura da sociedade judaica. O segundo exemplo que nós dávamos era do próprio Isaque, que tinha o seu direito garantido pelo fato de ser filho de uma mulher que legitimamente era desposada do seu pai, e ele foi o primeiro filho varão, porque é um outro aspecto. A primogenitura estava dada por exclusividade ao herdeiro do sexo masculino, e nós precisamos compreender isto também no contexto desta palavra sobre a ótica dos judeus. E todos nós sabemos que Isaque teve 2 filhos. O primeiro deles, Esaú. O segundo deles, Jacó. Nascidos quase que de imediato, porque eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Estava-lhe assegurado o direito da primogenitura, mas ele perdeu esse direito, porque ele trocou esse direito da primogenitura por algo pueril, por algo muito tolo. A fome física, a vontade de comer, levou ele a trocar um direito que trouxe uma consequência tremenda para a sua vida e para a vida de toda a nação Israel. As consequências até hoje nós estamos observando na existência do povo judeu. E Jacó, de uma forma ardilosa, mas que foi considerada assim, ganhou o direito da primogenitura. Esaú depois veio a se arrepender, e perante o seu pai, já envelhecido, chorou, confessando arrependimento, mas o seu pai não teve mais autoridade para reverter a bênção que havia sido dada ao primogênito, que agora era Jacó, porque Esaú abriu mão do seu direito e abriu mão da sua herança. Vamos agora para a figura de Jacó, o terceiro na sucessão patriarcal. Esse teve muitos filhos. O direito da primogenitura cabia a um, que era Rúben, mas Rúben cometeu um ato translocado. Apropriou-se do leito do seu pai para coabitar com uma concubina do seu pai, e lhe foi tirado pelo seu pai o direito da herança e passado para um outro irmão seu. E agora aqui nós vemos um aspecto muito peculiar, mas que não me cabe comentar no contexto dessa palavra, que a primogenitura, no que diz respeito à herdade, passou para o seu irmão imediato. Mas surgiu uma nova figura aqui, que foi a herança espiritual, porque a genealogia de Jesus Cristo não passou por Rúben e por nenhum dos outros seus irmãos, mas por José. Foi ele que recebeu a herança espiritual, que foi abandonada pelo seu irmão mais velho. E sobre uma ótica puramente espiritual, nós temos a considerar, no contexto dessa parábola, que Israel, enquanto povo de Deus, era na realidade o herdeiro de uma herança muito especial, que era a bênção de Abraão. A bênção que Deus estendeu sobre Abraão perpassou como uma bênção espiritual
para Jacó, para Israel. E essa nossa nação tornou-se uma figura de Cristo, porque era um povo único, escolhido por Deus para ser o seu povo aqui na terra. Mas Israel saiu do seu lugar. Quando Jesus foi enviado como unigênito do Pai, ele veio para o que era seu, e a Escritura diz: e os seus não receberam. E o evangelista João, com muita propriedade, afirma: mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os gentios foram agora chamados para receber a bênção que foi prometida a Abraão. Deus não retirou a bênção prometida a Abraão, que veio para Jacó, que passou por Davi, que ele reafirmou ao rei Davi, dizendo que não faltaria na sua descendência rei para reinar sobre o povo. Mas agora chamam-se os gentios, e a Escritura com muita propriedade diz para nós que ele, Jesus Cristo, ao visitar a terra e ser rejeitado pelo seu povo, olhou para os gentios, e a palavra chegou até nós, e nós passamos agora a ser elementos contemplados com a bênção de Deus vinda de Abraão. Aleluias. Mas Deus não tirou a bênção de sobre Israel. Observe bem, Paulo trata disso com muita propriedade, quando ele ensina que dos dois povos ele fez um só povo. Todo aquele que nele crê continuará tendo a promessa e a bênção que foi concedida por Deus a Abraão. Jesus Cristo, o unigênito do Pai, na expressão de Hebreus capítulo 1, versículo 6, ao dizer: e quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Veio como primogênito de Deus, porque mesmo na sua unigenicidade, que não foi abandonada, ele assume agora um novo papel de primogênito de uma grande família. E nós somos essa família, a família de Deus. Aleluia. E Efésios capítulo 2, versículo 19 diz para nós que antes éramos estrangeiros, forasteiros, que nós já não somos mais, já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Aleluia. E Romanos capítulo 8, versículo 17 afirma para nós com muita propriedade: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluias. Mas o fato de sermos herdeiros por direito, pela fé em Jesus Cristo, não nos garante que receberemos a nossa herança. Observem a palavra derradeira que foi lida: se somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Mas aí tem um ponto e vírgula e diz assim: se é que com ele padecemos. Se com ele padecermos, também com ele seremos glorificados. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que tem de especial nessa parábola, que merece nós pararmos um pouquinho para refletirmos nela? Tem um modelo, tem um paradigma, tem uma orientação claríssima para nós, e nós vamos conferir isso no texto a seguir, de como nós devemos proceder para não perder essa herança que Deus tem dada a cada um de nós. Verso 12 da leitura feita: e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. A bênção de Deus prometida a Abraão, ela em princípio não seria para nós, seria para os descendentes de Abraão, na carne ou no sangue.
Mas ela chegou até nós, porque Jesus Cristo, ao fazer-se o primogênito de uma grande família, nos atraiu para essa família e nós aceitamos voluntariamente a sua oferta. E ao aceitarmos essa oferta, abraçamos todas as promessas que foram concedidas, todas as bênçãos que foram prometidas, e a herança que há em Jesus Cristo passou a ser nossa também. Era para Israel, mas chegou para nós também. Nós somos, em uma figura simbólica, o filho mais moço nessa relação paternal com Deus, o Pai. Israel e agora nós. E o filho mais moço dessa parábola traz para nós uma lição que nós devemos atentar nela para não incorrermos nos mesmos erros que ele incorreu. Primeiro, pedir antecipadamente a parte da herança que nos cabe. A Bíblia nos ensina, irmãos, a corrermos com paciência a carreira da fé. Olha, um segredo, um mistério revelado para nós na vida cristã é que nós devemos conquistar no tempo de Deus todas as bênçãos e todas as promessas que Ele tem para nós. Não queira antecipar aquilo que Deus tem para você. Receba no tempo certo. Aguarde o tempo de Deus. Espere chegar a sua oportunidade. Com paciência. Vá buscando agradar ao Senhor. Agrada, alcança o coração de Deus. Toca a sensibilidade de Deus com a tua vida de fidelidade, de submissão à palavra. Buscando aperfeiçoar cada passo, cada movimento. Aleluias. E o Espírito de Deus vai fazer aquilo que você não precisa fazer. Ele vai pedir ao Pai por você. Ele chega perante Jesus Cristo e intercede por nós, de forma que nós não compreendemos. Às vezes gemidos que não podem ser expressos em nossa língua, mas Ele chega e intercede por nós. E a palavra diz que Jesus Cristo está à destra do Pai, intercedendo por nós, e a tua bênção vem. Aguarde com paciência, não se precipite. Não queira cobrar de Deus aquilo que Ele é de direito, mas ainda não é o tempo de você receber. O filho mais moço chegou e disse: Pai, dá-me a parte da fazenda. Na edição revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, a expressão, o vocábulo fazenda é substituído por bens. Dá-me os bens. O grego ousia, que está no original e que foi traduzido como bens apropriadamente, ou como fazenda não tão apropriadamente, significa aquilo que alguém tem de posse, que alguém tem de direito. É um direito seu. Mas olha, presta atenção no que vem a seguir nesse versículo. O versículo inicia dizendo: e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. A seguir está escrito assim: e ele, o pai, repartiu por eles a fazenda. A edição revista e atualizada de João Ferreira de Almeida agora não fala mais em bens, fala em haveres. Mas pastor, qual é a importância disto? É simples. No grego, essa expressão agora está bios e não mais ousia. Bios fala de vida, todos os bens necessários para a vida. O filho mais moço pediu apenas os bens que lhe eram de direito, mas o coração do pai, com a generosidade de pai amoroso, repartiu os haveres, ou seja, tudo aquilo que era fundamental para a vida. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós tocamos o coração de Deus e pedimos alguma coisa, Ele nos dá muito mais do que nós pedimos. Glorificado seja o nome do Senhor. Não estou afirmando para vocês que aquele pedido foi a melhor coisa que o moço poderia fazer, mas o pai atendeu a si mesmo, deu
a parte que ele era direito, não apenas daquilo que legalmente ele deveria dar, mas ele deu de tudo aquilo que era fundamental para a sua própria vida. Entregou para ele. E aí a gente para pensar que a medida do homem e a medida de Deus não são sempre a mesma. Por que não lembrar de um episódio muito singular? Marcos trata desse episódio, escrevendo no seu evangelho, no capítulo 12, versículo 44, a respeito de um momento em que o Senhor Jesus estava sentado diante de um gasofilácio, lá no templo de Jerusalém. E ele estava ali, Jesus curiando. Que coisa interessante. Jesus observando, Jesus olhando o que estava acontecendo. Chegavam ricos, depositavam poupudas quantias. Chegavam outros, não tão ricos, depositava também uma grande quantia. De repente, chegou uma viúva, e ela fez um depósito de 2 moedinhas, com um valor tão insignificante diante daquilo que havia sido depositado pelos ricos. Mas o Senhor Jesus fez a seguinte observação a respeito daquela mulher: da sua pobreza deu tudo quanto possuía. Os ricos deram uma quantia poupuda. Para Jesus não foi tão significativo. Mas quando aquela viuvinha colocou 1/4 de asse, uma moeda, um equivalente romano daquela época, alguma coisa menos do que R$1 nos dias de hoje, matematicamente, ou melhor, aritmeticamente, fazendo aí a conta, daria alguma coisa em torno de 75 a 78 centavos. Ela colocou ali no gasofilácio, tocou o coração do Senhor Jesus. Meus irmãos, para a gente tocar o coração de Deus, temos que conhecer a personalidade de Deus. Todas as riquezas do mundo para Deus são nada, mas uma atitude de um dos seus filhos é contemplado pelo primogênito dos fiéis. Aleluia, glória a Deus. A atitude daquele filho moço, a atitude do filho mais moço, desagradou o pai, com certeza. Mas ele atendeu. Sabe por quê? Porque era legítimo, porque era um direito. E ele deu mais do que ele pediu. E diz a palavra no desdobramento que poucos dias depois o filho mais novo foi embora. Primeiro, quero chamar a atenção para vocês agora para uma sequência de atitudes que eu chamaria de os 7 passos do filho pródigo no caminho da perdição. O primeiro passo em falso que ele deu foi exigir do pai. Primeiro passo, exigir de Deus. Você está exigindo alguma coisa de Deus? Tenha cuidado. Pode até ser legítimo, pode até você ter direito, mas pode não ser o melhor para você. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que nos acompanha pela mídia, que o segundo passo foi pior do que o primeiro. Sabe qual foi o segundo passo? Ele afastou-se do pai. Diz a palavra: e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Provavelmente ao longo da sua existência de comunhão com Deus, você possa lembrar-se de alguém que chegou à casa de Deus, que foi abençoado por Deus, que recebeu tantos bens e depois sumiu, desapareceu. E quando você tem notícia, está bem longe. Segundo passo desse moço chamado filho pródigo no caminho da perdição foi afastar-se do pai. Não se afaste do pai.
sob hipótese alguma. Olha, o pai não disse não para ele. Imagine se tivesse dito. Eu tenho dito algumas vezes, e não temo dizer isto, que muitas pessoas estão na igreja e não são abençoadas com a bênção que pede, e não recebem aquilo que estão exigindo de Deus ou cobrando de Deus, porque o amor de Deus é tão tremendo que Ele tem segurado a bênção, porque se receber vai embora. Quantos são abençoados? Eu dava exemplo há dias atrás de um amado irmão que está aqui presente. Eu não quero repetir o nome dele, mas ele está me contemplando, e no final do culto me procurava muito feliz, porque naquela noite que eu mencionei o nome dele, falando a respeito de bênçãos na sua vida, ele veio da sua casa para cá, para a igreja, pedindo a Deus que Deus falasse diretamente com ele, falasse das bênçãos. E Deus falou de uma forma tremenda. E em cultos com essa natureza, apesar de estarmos em recinto fechado, mas estamos com acesso público, eu não gosto muito de mencionar o nome de pessoas, relacionando-as a fato diretamente, mas naquela noite eu fiz, mas porque foi uma resposta de Deus a esse amado irmão. Ele precisava ouvir seu nome, mas eu não vou falar teu nome nesta noite. Mas tu estás pedindo uma bênção de Deus, meu irmão, e não estás recebendo, e se contenta com isto, porque se receberes a bênção, tu irás embora para longe do Pai. É Deus te amando. Há pessoas que no início da vida, quando estão na prova, são uma bênção, não falta culto, estão procurando o que fazer na casa do Senhor, buscando agradar o Pai, e aí o Senhor começa a abençoar, e de repente são tantas as oportunidades que aparecem na sua vida, e termina trocando o que não deve pela casa do Pai, e vão embora. Assim foi aquele moço, recebeu a sua parte e se mandou. Terceiro passo no caminho da perdição está escrito no versículo 13, na segunda parte do mesmo versículo que nós já lemos. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Acompanhe com seu olhar as pessoas que se afastam da presença do Pai, e às vezes até saem levando bênçãos consigo. Observe o que vai acontecer na vida dele lá fora. Vai começar a viver dissolutamente. O que é que significa isso? Gastar os bens que recebeu até que não reste nada. E foi isso que aconteceu com aquele moço. Terceiro passo: exigiu seus bens primeiro. Segundo, saiu da presença do Pai. Terceiro, viveu dissolutamente. E aí veio o quarto passo, e é um passo doloroso. Diz a palavra no versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Agora chegou o sofrimento. Amados, é inexorável. Exigiu a bênção, recebeu. Afastou-se da casa do Pai, foi para bem distante, gastou dissolutamente aquilo que recebeu. Como consequência virá o sofrimento. E a palavra diz que veio fome, e ele começou a padecer necessidade. O profeta Jeremias, no capítulo 42 do seu livro, versos 13 a 16, os irmãos podem acompanhar na projeção, porque esta palavra é uma palavra muito forte. Ele diz: mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor,
E eu dou um pequeno salto e mais adiante continua: a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Há pessoas na casa do Senhor que não suportam ouvir a trombeta de Deus soando. Sabe, irmãos, sábado nós tivemos uma palavra muito forte aqui, ministrada pela pastora Geisa, com a autoridade de Deus e com a clarevidência de Deus. E eu compartilhava no finalzinho que talvez eu fui o mais privilegiado dentre todos os presentes ao ouvir aquela palavra, porque muito do que ela falou ali na tribuna eu havia falado com pessoas dessa igreja nos últimos dias, e o Senhor repetiu literalmente aquilo que eu havia transmitido para alguns irmãos, à guisa de orientação normativa, de boa conduta para viver diante de Deus. Mas o Senhor falou de ética, falou de moral, e sabe de uma coisa? Algumas pessoas não suportaram a palavra, e saiu gente, e outros não saíram com vergonha de sair, porque a palavra incomodou, mexeu, porque a palavra de Deus, ela mexe conosco, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, muitas vezes penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas, mas diz a Escritura que ela é apta para discernir, aleluias. Quando Deus fala e nos incomoda, não é porque Ele esteja querendo nos aborrecer, não, é porque Ele está querendo nos fazer felizes. Glórias a Deus, aleluias. Não adianta ir para a terra do Egito. Ah, mas eu tenho lembrança tão boa lá do Egito, tem umas panelas de carne. Os israelitas sentiram isso na caminhada do deserto. Oh, as panelas de carne do Egito, chega a minha boca enche d'água quando eu me lembro, diziam eles. Como era gostosa a carne do Egito, mas era podre. E você não é urubu, você vai comer e vai morrer, porque o seu papo de urubu foi tirado, ficou a lembrança. Tem tanta carne novinha lá no Egito, e uma vez por outra tem alguns visitando o Egito para comer carne nova, mas vai fazer mal, e o profeta diz, vai morrer. Mas pastor, mas o moço aqui da parábola não morreu não. Morreu sim. E o pai disse mais adiante, esse meu filho morreu e ressuscitou. 4º passo foi o do sofrimento. Exigiu de Deus o que ele era de direito, mas não era a hora ainda. Afastou-se da casa do pai. 3º, gastou dissolutamente. 4º, entrou num regime miserável de sofrimento. Mas ele desceu mais ainda, tem um 5º passo, pior do que o 4º. Olha a palavra, verso 15, primeira parte do verso 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Sabe que passo é esse? A submissão ao mundo. Ele não apenas agora estava no mundo, mas ele se submeteu ao mundo. O que é que está escrito no Salmo 1? Os irmãos não esperaram nem eu dizer o versículo, já citaram, porque já sabe exatamente o que é que o Espírito de Deus está querendo falar. O modelo da cidadania perfeita, não do Egito, mas do céu. Glória a Deus. E aquele moço cumpriu exatamente o que está escrito aí no Salmo. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas foi exatamente o que ele fez. Submeteu-se. E aí veio o 6º passo, mais difícil ainda do que o 5º. Está na 2ª parte do versículo. Primeira parte diz, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. A 2ª parte do verso 15 diz,
o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. Olha, se vocês tivessem, como eu creio que alguns têm, a sensibilidade de compreender a forma do judeu pensar, vocês veriam que tremenda humilhação aquele moço passou. Cuidar de porco para o judeu é a pior desgraça possível. Mas olha, é exatamente o que o mundo quer. Era um moço de grande perspectiva de futuro na casa do seu pai. Nós não sabemos o que haveria de acontecer na trajetória da vida daquele moço. É bem verdade que era o segundo, só tinha 1/3 da herança, porque 2/3 era do seu irmão, porque só eram 2 filhos. Mas nós não sabemos o que iria acontecer, talvez até ele se tornasse herdeiro único. Pediu a parte dele, recebeu mais do que pediu, mais do que merecia. Agora eu estou rico, agora eu tenho tudo que eu preciso, agora eu vou viver bem, agora eu vou mandar na minha vida. Lá na igreja, o pastor ficava lá pregando, cada vez que ele pregava era como se botasse uma algema no meu pulso, uma corda no meu pé. Agora eu vou ter liberdade de fazer o que eu quiser, agora eu vou viver regaladamente. Aí começa a gastar, se acaba tudo, mas está longe da casa de papai, e agora vai ficar à mercê do mundo, humilhado, vai cuidar de porco. Mas não ficou só aí não, ainda tem o 7º passo, e a escritura diz, no verso 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. 7º passo, miséria absoluta. Nem bolota de porco tinha mais para comer, porque não lhe autorizavam a comer. Ele tinha que colocar para os porcos e não comer. Miséria absoluta. Meu irmão, que ninguém jamais percorra esses passos desgraçados e chegue à condição de miséria absoluta. Amém? Mas essa parábola também tem os 7 passos do filho pródigo no caminho da redenção. Aleluias. E o primeiro passo no caminho da redenção está na primeira parte do versículo 17a, onde está escrito assim: e caindo em si. O que é que significa cair em si? Efésios capítulo 5, versículo 14, está escrita a seguinte palavra: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele caiu em si, ou seja, ele passou a ver o estado miserável em que ele estava. Essa é a primeira situação real, concreta, o primeiro passo efetivo que uma pessoa que está no mundo do pecado deve dar para ser restaurado por Cristo. Reconhecer que é um miserável pecador. Porque, pasmem, se necessário for, mas acredito que não, que vocês conhecem bem o mundo e os que estão no mundo. A grande maioria dos que estão lá comendo as bolotas dos porcos, e às vezes nem tendo bolota de porco para comer, ainda enche o peito e diz: eu sou uma pessoa de bem, sou um homem correto, eu não sou pecador. E quando se diz assim: vem aceitar Jesus como seu Salvador, você precisa reconhecer que precisa de Cristo na sua vida, você carece de salvação. Não, nunca vai ser alcançado com a bênção de Deus. Mas a palavra diz que ele caiu em si,
E o segundo passo foi a reflexão. Ele passou agora a refletir no seu próprio estado. Primeiro, reconheceu, despertou. Desperta, tu que dormes. Despertou. E a partir daí começou agora a meditar. Sabe como era a meditação dele? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão abundante e eu aqui pereço fome. Reflexão, segundo passo. Sabe, irmãos, esse passo não deve ser dado apenas por quem está caído lá fora, lá no mundo, não, por nós também. A reflexão na vida do cristão é uma atitude que abre a porta para o Espírito de Deus nos revelar as coisas ocultas de Deus e as coisas do nosso próprio ser que às vezes nós não compreendemos. É por isso que o crente não deve apenas orar, ele deve orar e ele deve meditar na palavra. Não deve apenas ler o texto bíblico como uma leitura puramente devocional, mas deve parar para refletir no que está lendo. Ore a Deus, mas procure conversar com Ele. Leia a palavra, mas procure conversar com o Espírito da palavra. Reflita. Segundo passo, depois de reconhecer o seu estado, diz a palavra que ele passou a meditar, passou a refletir. E no verso 18a tem algo muito precioso. Ele tomou uma decisão na sua vida, a decisão de voltar para o Pai. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Porventura alguém aqui nesta noite está se sentindo distante de Deus? Aproveita esta noite, aproveita este momento para se aproximar do Senhor. Reconheça que está distante dEle, carente dEle, e tome a atitude que o filho pródigo tomou aqui. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Aleluia. Caiu em si, refletiu e tomou uma decisão. E ao tomar a decisão, imediatamente ele a colocou em prática. Aí sim é a atitude daquele que vai ao encontro do Pai. Está escrito que depois de dizer levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, ele pensou consigo e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O propósito da confissão. Ora, será que Deus não nos conhece, não sabe exatamente aquilo que nós carecemos, pensamos? Sim, mas Ele quer ouvir isso da sua voz, da sua parte. Ele quer sentir o seu sentir, o seu sentimento. Ele quer ser movido pela sua voz. Ele quer ser alcançado pela sua súplica. Ele quer ser alcançado pela sua confissão. Pai, pequei contra o céu e perante ti. E aí veio o passo seguinte, mais elevado do que o anterior. Não foi só cair em si, meditar, ter a consciência do estado próprio e se dispor a voltar. Preparar uma confissão de culpa. O passo seguinte é importante. No verso 19, versículo A diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. O que é que nós encontramos aqui, amados? O reconhecimento da própria indignidade. Aquele moço não estava mais se achando digno de ser chamado de filho. E veio o sexto passo, mais belo do que o anterior. Ele se submete à vontade do Pai. Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu me coloco à tua disposição. Se é tua vontade, faz-me como um
dos teus empregados. Ele antes era herdeiro, tinha uma posição de elevada honra naquela casa, agora já não se achava digno de ser chamado filho, mas ele foi extremamente humilde. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E diz a palavra que depois dele elaborar tudo isto, ele levantou-se e foi. É o 7º passo no caminho da redenção. Aleluia. Glória a Deus. Coloquemos-nos de pé. E neste colocar de pé, uma atitude voluntária, de confissão, de reconhecimento, de submissão. E conversemos agora com o nosso Pai que está nos céus. Nós que somos a igreja, agregadas à promessa que foi dada por Deus a Abraão, que foi transferida para nós como herdeiros espirituais desta promessa, filhos mais novos nesta aliança que anteriormente contemplava apenas os judeus, mas agora nos congrega a nós, não como gentios, mas como igreja, como filhos mais novos. Não nos portemos como o moço que desceu degrau a degrau, passo a passo, os níveis que o levaram à perdição, mas cheguemos agora perante o Pai, depois de uma atitude de tomada de consciência, de meditação, de decisão, de confissão de culpa. Cheguemos agora diante do Pai em um só propósito e nos submetamos ao seu querer e à sua vontade em nossa vida. Aleluias. A atitude do regresso que aquele moço tomou naquela noite pode de repente ser para nós o início de uma relação maravilhosa, bela com o Pai. Aleluias. Oremos. Senhor, eu te glorifico por tua palavra, que é revelação para nós. Por tua palavra, Senhor, aleluia, que nos instiga, Senhor, a sermos melhor do que somos, melhor do que fomos. E nesta noite, Senhor, se porventura dentre nós qualquer se encontrar no estado assemelhado ao deste moço, se encontrando, Senhor, indigno de ser chamado teu filho, resgata-nos, Senhor, por tua infinita misericórdia, e estende sobre nós a tua mão. Aleluia. Acolhe-nos, Senhor, aleluia, e faz com que possamos iniciar uma nova trajetória. Bendito seja o teu nome, no gozo dos direitos que estão reservados, Senhor, para aqueles que são teus filhos. Da mesma forma que o pai desta parábola ficou esperando pacientemente pelo seu filho, tens ficado esperando por nós, Senhor. Da mesma forma que ele se comoveu com íntima compaixão, que o teu coração seja alcançado nesta noite pela oração da tua igreja. Da mesma forma, Senhor, que o abraço de amor do Pai naquela ocasião de retorno do filho, que possamos ser abraçados por Ti nesta noite e alcançados pelo Teu amor infinito. Da mesma forma, Senhor, que o Estado foi restaurado aquele moço na compaixão paternal, quando ele pediu a melhor roupa, o melhor calçado, que nós recebamos de Ti nesta noite tudo o que necessitamos, Senhor, para ser restaurada a nossa condição anterior. Da mesma forma, Senhor, que o pai daquele moço, aleluia, pediu o anel para colocar em seu dedo, e colocou sandália nos seus pés,
restaurando-lhe, Senhor, não apenas a honra, mas restaurando-lhe também, Senhor, a dignidade perdida. Que Tu possas nesta noite fazer o mesmo conosco, pelo amor de Jesus Cristo. Mas sobretudo, Senhor, que da mesma forma como o pai daquele moço procedeu, a nossa comunhão contigo seja restaurada. Oh Senhor, no partido do ovilho gordo, aleluia, possamos voltar à comunhão da Tua mesa, à comunhão da Tua presença, à comunhão do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, e da mesma forma que aconteceu naquela família, que aconteça nesta noite no meio da família Plenitude, que a alegria do Teu Espírito seja celebrada em nosso meio, e que nós possamos ter, Senhor, a exemplo do que houve naquela casa, aleluia, mortos ressuscitando e alegria sendo renovada para todos que fazem aquela casa. Sê conosco assim, ó Pai, pelo amor de Jesus Cristo, o nosso irmãozinho mais velho, a quem aderimos pela fé e por quem fomos alcançados no amor, para que a Tua bênção seja perfeita em nosso meio. Assim te peço, Pai, em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Na Bíblia está escrito que Jesus em breve vem. Precisa estar preparado para subir também. Há gozo para a sua noiva na presença de Jesus. Grande tristeza haverá para quem Jesus não tem. Precisa estar preparado pra decepção não passar, pois breve Ele vem, sua igreja aqui buscar. Consagra tua vida, pois Jesus vindo está, com seus braços bem abertos pra te abraçar. Esta promessa é fiel, Jesus a prometeu, quando na cruz lá no Calvário sua vida Ele deu, para remir as nossas almas e levar-nos para o céu, morada de delícias na presença do meu Deus. Precisa estar preparado pra decepção não passar, pois breve Ele vem, sua igreja aqui buscar. Consagra tua vida, pois Jesus vindo está, com seus braços bem abertos pra te abraçar. E sem impedimento gozo vamos desfrutar, unida no céu com os anjos, a igreja estará, cantando no coral celeste, sempre a Jesus irá louvar, por toda a eternidade ao Pai glorificar. Precisa estar preparado pra decepção não passar, pois breve Ele vem, sua igreja aqui buscar. Consagra tua vida, pois Jesus vindo está, com seus braços bem abertos pra te abraçar. Precisa estar preparado pra decepção não passar, pois breve Ele vem, sua igreja
avante, lutemos com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa Assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o pedido de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o pedido de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Erguei a bandeira de Cristo, convictos do seu ideal, levando a palavra da vida a povos, nações sem igual. Os campos estão brancos pra ceifa, na seara é pra se trabalhar. E no grande dia os plenos irão pra sempre com Cristo reinar. E no grande dia os plenos irão pra sempre com Cristo reinar. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o pedido de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia